Olá, oitavo ano, tudo bem? Aqui é a professora Bárbara de Ciências e vamos ter hoje uma aula bem legal sobre célula. Eu queria pedir agora que você parasse esse vídeo, fosse lá na sua mochila, pegasse o seu livro de ciências e o seu caderno para você acompanhar esse vídeo com o livro na mão, tudo bem? Então vamos lá. Pode abrir agora o livro na página 33, foi a última página que nós paramos, né, até acontecer isso tudo e a gente ficar em casa, não poder ir para a escola, tá? Então aqui, ó, nessa página, tá vendo? A gente tem esse microscópio aqui, a página 33, é onde a partir de agora vamos continuar com conteúdo novo. Mas é um conteúdo bem tranquilo, bem fácil, né? Hoje é uma aula introdutória sobre célula, tá bom? Então vamos lá, acompanha essa aula comigo porque vai ser bem legal. A gente começa falando aqui no livro, ele fala sobre o que é célula, né? Nesse segundo parágrafo aqui, ó, ele dá a definição de célula. A gente sabe que todos os seres vivos, eles são feitos de células, né? Então, sejam animais, plantas, bactérias, protozoários, né? Seres microscópicos, fungos, todo mundo é feito de célula, que é a unidade básica da vida, exceto os vírus, que não tem célula. E falando em vírus, né, estamos vivendo aí uma crise mundial por conta de um vírus chamado coronavírus. E esse vírus, olha que coisa interessante. É um ser microscópico que nem célula tem e ele fez o mundo parar, né? Todo mundo está preocupado, com medo, ele está inclusive matando muitas pessoas, infelizmente. E essa estrutura que é um vírus, não é a aula de hoje, não é sobre vírus, mas eu posso falar rapidinho para você entender até o contexto que a gente está vivendo, né? Os vírus, eles não têm célula. Aí você fala assim, Bárbara, como é que pode então? Se eles não têm célula, como é que eles conseguem matar as pessoas, né? Deixar as pessoas tão doentes? Os vírus, quando eles entram no nosso organismo, eles pegam a nossa célula para poder conseguir viver, vamos dizer assim. Não viver, porque eles não são vivos, mas eles entram dentro da nossa célula que é viva e ali ele consegue se reproduzir. Porque por si só ele não tem vida, tá? Mas a gente sabe que ele causa muitos danos, né? E estragos, como a gente tem visto aí nessa questão do coronavírus, tá? Então, exceto os vírus, até porque a gente nem pode falar que eles são seres vivos, porque eles não têm célula, então não são seres vivos, né? Eles são seres acelulares. Todos os outros que a gente conhece são feitos de célula. Então, aqui no nosso segundo parágrafo tem inclusive a definição de célula, né? O que é célula? Célula é a estrutura básica da vida, é a menor estrutura organizada que acontece a vida. Se você olhar para o nosso corpo, por exemplo, a gente é feito de tecidos, de órgãos, né, de sistemas, só que lá no fundo de tudo tem as células. E essas células desempenham as funções vitais para a nossa sobrevivência, né, para a gente existir. Então, aqui ele começa a falar nessa página 33 uma parte mais histórica, né? Ele fala um pouquinho sobre Robert Hooke, né? Que foi um dos primeiros cientistas a estudarem as células. Naquela época tinha microscópios bem simples, né? Nada comparado com o que a gente tem hoje. A gente tem os microscópios ópticos, né? Até eletrônicos. E naquela época eram coisas bem mais simples. Mas mesmo assim, eles já começou a estudar a célula, né, desde aquela época, em 1665. E aqui ele fala sobre como que ele observou, né, as primeiras células. E ele continua, né, aqui com a parte teórica, uma parte mais histórica, que a gente pode falar um pouquinho mais rápido. Ele fala como que chegou até hoje, né, a teoria celular moderna que a gente tem aí com o avanço da ciência. Então, a parte importante que eu queria frisar dessa página 33 são esses três tópicos aqui, ó. Tá vendo? Eu estou apontando? Onde tem pontinho, ó. São 3 tópicos nessa parte aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Quero que você pegue um marca-texto aí, um lápis, né, que você estiver estudando aí, e você marque esses 3 parágrafos aqui, tá? Porque esses 3 parágrafos, eles compreendem a teoria celular moderna, que fala o seguinte: qual é o primeiro postulado dessa teoria celular moderna? As células são as unidades morfológicas de todos os seres vivos. Já expliquei isso aqui no início, né? Todos os seres vivos têm como unidade básica morfológica a célula. Então, esse é o primeiro pressuposto da teoria celular moderna. O resumo é: todo mundo que é vivo é formado por célula, que é a unidade básica, né, morfofuncional de todos os seres vivos. O segundo pressuposto, né, dessa teoria celular fala que as células
elas compõem a menor parte viva, né, de um ser vivo que é capaz de fazer as funções vitais daquele indivíduo. Então, por exemplo, respiração, excreção, digestão, tudo é feito, em última instância, a nível celular. E o terceiro tópico, ele fala que toda célula se origina de uma célula pré-existente. Pré-existente, né? Ou seja, a célula não vai brotar aqui, né, nessa mesa. Uma célula viva, ela só pode vir de outra célula viva, né? Por isso que a vida, ela é gerada só por outro ser vivo. A vida não pode ser feita, né, de maneira artificial. Porque uma célula só se origina de outra célula. Então, esses são os 3 pressupostos da teoria celular moderna, ok? Aqui ele fala também na página 33 sobre o microscópio, né? Ele fala que é um aparelho que permite ampliar, né, a imagem da célula. A gente sabe que a célula é muito pequenininha, não dá para ver a célula a olho nu. Então, ele consegue ampliar essa célula para a gente estudar. Agora, indo para a página 34, vira a página aí junto comigo, ele fala sobre microscópios eletrônicos, né, que são microscópios bem mais potentes, que conseguem ampliar ainda mais as células para a gente estudar. E ele dá uma coisa legal aqui, né, se você sabia, ó, dá uma olhadinha aqui onde está meu dedo aqui, ó. Ele fala sobre o tamanho das células. A gente sempre fala que célula é uma coisa muito pequenininha. Na verdade, sim, a grande maioria delas é muito pequena. Mas aqui ele fala sobre o neurônio. Olha que interessante. As células nervosas, né? Algumas têm prolongamento de mais de 1 metro, porque elas começam aqui no cérebro e vão prolongando pelo nosso corpo, né? Até o final dele. Então, esses nervos, né, que a gente pode falar assim, eles podem ultrapassar 1 metro de comprimento. Então, nem toda célula é microscópica, tá? Olha que curiosidade legal. E aqui, na página 35, ele fala sobre o tempo de vida de uma célula. Essa parte também é importante, né? Ela fala sobre células lábeis, né? São aquelas células que são células de curta duração, como os espermatozoides, né? Como os gametas, que elas morrem, né? Se não forem utilizadas num determinado período de tempo. Aqui também fala sobre as hemácias, que são as células do sangue, né, que duram em torno de 120 dias. Então, a cada mais ou menos 3 meses, todas as nossas hemácias, elas morrem e são produzidas de novo pelo nosso corpo. Elas não duram a vida inteira. Você nasceu com o sangue que você tem aí desde que você nasceu. Não é assim. O nosso sangue ele vai se renovando aproximadamente a cada 3 meses, tá? Então, as hemácias, elas vão se renovando, né, se restaurando aí a cada 3 meses. As células estáveis são aquelas que duram mais tempo, né? Então, ossos, cartilagem, né, o músculo não estriado, elas meio que não morrem tão rápido quanto outros tipos de célula. E as células permanentes são aquelas células que elas são muito diferenciadas e elas duram, né, um tempo maior, como por exemplo as células estriadas, né, que formam a musculatura esquelética e os neurônios. Então, aqui na página 35, ela dá essa explicação pra gente sobre o tempo de vida das células, tá? Bem interessante também. Agora, aqui na página 35, eu quero falar para vocês a atividade que vocês vão fazer e vão me mandar até sexta-feira. Então, hoje é terça, até sexta. Essa pesquisa tem que estar pronta. Que pesquisa é essa? Sobre células-tronco. Aqui ele explica um pouquinho o que é célula-tronco, né? São células que são indiferenciadas, que podem se diferenciar em qualquer tipo de célula no organismo. E eu não vou explicar muito, porque esse é o tema da pesquisa, mas é bem tranquilo. Aqui no livro ele explica um pouquinho sobre como que ela é produzida, né? Lá desde a parte embrionária, né? Quando o bebezinho ele é um blastocisto ainda. Essas células-tronco já começam a surgir. No cordão umbilical também tem célula-tronco, mas elas já são mais diferenciadas do que aquela lá dos embriõezinhos, tá? Então, eu vou botar um arquivo no eClass, né, junto com essa aula, que é um arquivo que vai explicar para vocês como que vocês vão fazer essa pesquisa sobre célula-tronco, tá bom? E me entregar até sexta-feira, tá? Então, pode dar uma lida aqui na página 35 também, para você ter uma noçãozinha, né, do que é célula-tronco e depois ir pesquisar e fazer a tarefa referente a essa aula. Virando a página aqui, na página 36, a gente tem uma diferença muito importante que a gente já inclusive viu na aula, que é a diferença entre células procariontes e eucariontes.
As células procariontes são aquelas células que não tem carioteca, que é aquela membrana que separa o núcleo do resto da célula. Então são as células das bactérias, né? Células bem primitivas, vamos dizer assim. As células eucariontes, aqui tem vários desenhos bem legais no livro, elas mostram pra gente que são células que têm carioteca, que é uma membrana que separa o núcleo do resto das células, tá? Então, na próxima aula, a gente vai começar a falar agora sobre as organelas das células. Já que a célula tem organela, que são essas partezinhas da célula, né? E cada uma tem uma função, a gente vai ver na próxima aula a função dessas organelas celulares. Então, hoje foi uma aula de introdução à célula. A gente falou sobre o tempo de vida da célula, sobre o microscópio, sobre teoria celular moderna. Falamos sobre a diferença entre célula procarionte e eucarionte. E eu passei também um trabalho sobre célula-tronco, tá? Então, esse foi o resumo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Beijinho pra vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.